Há pecados que a igreja condena publicamente, mas que, na prática, continuam vivos, escondidos nos bancos e até nos púlpitos. E o que mais assusta é que, muitas vezes, eles não só estão presentes, como são tratados com naturalidade. Entre eles, existem 3 pecados sexuais que têm se tornado rotina para muitos crentes. Não são falhas ocasionais, não são deslizes repentinos, são hábitos que vão se repetindo, com cada vez menos arrependimento e mais justificativas. E aqui está o problema. Quando um pecado deixa de gerar vergonha, é porque o coração já começou a se tornar insensível à voz do Espírito Santo. É como se a consciência fosse cauterizada, e o que antes trazia medo de Deus, agora parece algo normal ou aceitável. O resultado? A comunhão com Deus é rompida, a vida espiritual entra em decadência e o coração começa a se acostumar com o cheiro da podridão. Mas por fora, a aparência ainda é boa. A roupa está impecável, a Bíblia está debaixo do braço, o louvor ainda é cantado e por isso poucos percebem que, por dentro, a podridão já começou a dominar. O mais perigoso desses pecados sexuais é que eles não precisam acontecer fisicamente para sujar a alma. Muitos deles nascem e crescem na mente, se alimentam dos olhos e vão ganhando força no pensamento antes mesmo de chegarem à ação. E quando a mente está contaminada, a boca logo se torna conivente, as mãos agem de forma imprópria e o corpo passa a obedecer ao desejo carnal, mesmo que a boca continue dizendo Senhor, Senhor. O que mais assusta é que não estamos falando de coisas raras. São práticas que muitos cristãos mantêm no dia a dia, como se fossem pequenos desvios, fraquezas humanas ou coisas que todo mundo faz. Mas aos olhos de Deus, não existe pecado pequeno quando se trata de imoralidade sexual. E o terceiro desses pecados é o mais mortal. É o que mais manda crentes para o inferno, mesmo aqueles que juram estar servindo a Deus fielmente. Mas antes de chegar nele, é preciso entender o que está por trás dessa insensibilidade espiritual e como ela começa a se instalar. O primeiro desses pecados sexuais que muitos crentes praticam sem remorso é a luxúria disfarçada de apreciação inocente. Ela começa de forma sutil, como um olhar que dura mais do que deveria, uma avaliação do corpo de alguém, uma curiosidade que alimenta fantasias internas. No início, a pessoa diz para si mesma: eu não estou fazendo nada demais, só estou olhando. Mas o olhar é a porta de entrada para a imaginação. E quando a mente começa a trabalhar com imagens, desejos e suposições, o coração já está sendo contaminado. Jesus foi claro e direto. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no coração. Isso significa que o ato não precisa ser consumado fisicamente para ser condenado pelo próprio Deus. Apenas o desejo cultivado na mente já é suficiente para romper a santidade interior. E aqui está o perigo. Muitos cristãos estão com o corpo dentro da igreja, mas com os olhos e a imaginação vagando por lugares impuros. O louvor está na boca, mas a mente está revivendo imagens vistas no celular, em filmes, séries ou redes sociais. Hoje, com um toque na tela, é possível alimentar a luxúria de forma rápida e silenciosa. Ninguém precisa mais entrar em um lugar suspeito, procurar revistas proibidas ou se expor publicamente. Basta rolar a tela para encontrar vídeos, fotos e conteúdos que despertam desejos que Deus condena. O pior é que, quanto mais a pessoa consome esse tipo de estímulo, mais ela precisa para se satisfazer. O olhar que antes se contentava com algo leve, agora busca algo mais explícito, mais agressivo, mais degradante. É como uma droga. A dose precisa aumentar para manter a mesma sensação. Esse ciclo leva a um aprisionamento silencioso. A pessoa pode estar no meio de uma reunião de oração e ainda assim a mente buscar imagens que a afastam de Deus. E quando isso se torna constante, não há espaço para a presença do Espírito Santo agir com liberdade. Esse pecado não apenas entristece o espírito, mas abre portas espirituais para opressão e cegueira. Aos poucos, a pessoa deixa de ter prazer na palavra, perde sensibilidade para ouvir a voz de Deus
e começa a achar que sua vida espiritual está normal. Mas, na verdade, ela já está em processo de morte interior. E tudo isso começa com algo que o mundo chama de normal e inofensivo. Mas aos olhos de Deus é adultério no coração. O segundo pecado é ainda mais traiçoeiro, porque, diferente da luxúria que nasce do olhar, ele muitas vezes é celebrado e até incentivado por outros cristãos. O segundo pecado sexual, que se infiltra sorrateiramente nas igrejas e é muitas vezes aplaudido como normalidade, é a imoralidade camuflada em relacionamentos modernos. Ele não acontece apenas entre pessoas casadas que caem em adultério, mas principalmente entre solteiros e até noivos, que já vivem como se fossem marido e mulher, sem o compromisso diante de Deus. Na prática, estão queimando etapas, satisfazendo desejos que Deus reservou para o casamento e tentando justificar isso com frases como: "A gente se ama", "Deus conhece nosso coração" ou "Já vamos casar mesmo". A mentalidade atual empurrou a igreja para a tolerância. Muitos líderes evitam confrontar por medo de perder membros, e muitos jovens crescem sem ouvir uma pregação clara sobre santidade sexual. O resultado? Um povo que já entra no casamento com o coração marcado pela desobediência e com a consciência insensível ao pecado. Essa prática é devastadora, porque rouba o que Deus planejou como bênção. O sexo foi criado para unir marido e mulher dentro de um pacto eterno, como símbolo da aliança entre Cristo e a Igreja. Quando alguém tira isso do lugar certo, está profanando algo sagrado e tornando-o apenas uma experiência momentânea. E a Bíblia não deixa espaço para interpretações modernas sobre isso. Fugir da imoralidade sexual. Não é para negociar, testar limites ou buscar brechas. É para fugir. Porque Deus sabe que o coração humano é frágil e quando brinca com fogo, a queimadura é certa. O pior é que dentro da igreja, muitos acabam até usando desculpas espirituais para encobrir o erro. Servir juntos no ministério. Orar juntos como casal. Buscar confirmação de Deus para o relacionamento enquanto já vivem intimamente. Essa mistura é perigosa, porque cria a falsa sensação de que Deus aprova algo que ele já condenou claramente. E quando essa convicção errada se instala, a pessoa deixa de sentir culpa e começa a achar que não precisa mudar. A consequência disso é dura. Quando a consciência é cauterizada, o Espírito Santo é abafado. E um relacionamento que começa sobre o alicerce da desobediência carrega rachaduras que cedo ou tarde vão se abrir, seja na forma de traição, frieza emocional ou afastamento de Deus. O mais assustador é que muitos acham que esse pecado só é grave quando passa do limite, mas a verdade é que qualquer envolvimento sexual fora do pacto do casamento já é violação da santidade que Deus exige. E se a luxúria começa no olhar e a imoralidade começa no relacionamento inocente, o terceiro pecado é aquele que destrói de forma aberta, explícita, e manda mais crentes para o inferno do que qualquer outro nesta área. E quase ninguém tem coragem de pregar sobre ele. O terceiro pecado sexual é o mais brutal, o mais direto, o mais sem vergonha e, infelizmente, o mais tolerado por quem deveria ser radical contra ele: a pornografia. Sim, é ela, o vício silencioso que mata a vida espiritual de milhões dentro da igreja, que destrói famílias, apaga o fogo do altar e coloca algemas invisíveis no coração de quem se entrega. Não é apenas um hábito feio, não é só curiosidade ou coisa de adolescente, é escravidão espiritual. É adultério diante de Deus. Jesus foi claro: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. A pornografia é exatamente isso: transformar pessoas em objetos de consumo para satisfazer um desejo momentâneo, ignorando que cada vida ali tem uma história, uma alma e um juízo eterno. E a indústria pornográfica é mais sombria do que muitos imaginam. Alimenta o tráfico humano, explora menores, incentiva a violência sexual e corrói a moral da sociedade. Mas a pergunta é: se é tão destrutiva,
Por que está tão presente dentro das igrejas? Porque é o pecado mais fácil de esconder. Não deixa marcas visíveis, não gera gravidez, não exige outro cúmplice. Tudo acontece num quarto fechado, com a luz apagada e a tela brilhando. O corpo não se move muito, mas a alma se contamina totalmente. Esse vício não afeta apenas solteiros, homens casados, mulheres, líderes, músicos, pregadores, jovens, adolescentes. Todos estão entre as vítimas desse laço mortal. E o mais assustador é que muitos já não sentem nem vergonha. Assistem, se masturbam, fecham o navegador e no domingo levantam as mãos como se nada tivesse acontecido. O problema é que Deus vê. E cada vez que isso é praticado, a sensibilidade ao Espírito Santo diminui. A mente começa a se distorcer, o padrão de pureza é trocado por fantasias e comparações irreais, e o coração se torna incapaz de amar de forma genuína. A pornografia não fica no campo do olhar, ela molda o comportamento. Quem consome começa a desejar no cônjuge ou em outras pessoas aquilo que viu na tela. A insatisfação cresce, o desejo pelo real diminui, e o pecado avança para o próximo estágio. Adultério físico, traições emocionais, abuso, e não adianta tentar espiritualizar. Não existe só um vídeo, nem só uma olhadinha, mas só essa vez. Cada clique é um tijolo no muro que te separa de Deus. E cada vez que você cede, você reforça as correntes que o próprio diabo colocou sobre a sua mente. Talvez você pense, mas ninguém sabe, então não é tão grave. Esse é o engano que Satanás quer plantar. O fato de ninguém ver não significa que Deus está cego. E pior, se ninguém confronta, você pode passar anos dentro da igreja, servindo, pregando, tocando, achando que está tudo bem, até o dia em que o juízo chegar. A pornografia é o pecado sexual que mais manda crentes para o inferno porque é o mais negligenciado no púlpito. Poucos pastores tocam no assunto por medo de perder membros ou por estarem eles mesmos enredados no vício. Enquanto isso, o rebanho é devorado por dentro, silenciosamente. Esse é o ponto. Ela não destrói de fora para dentro, mas de dentro para fora. Rouba a comunhão, sequestra o tempo de oração, apaga o desejo de ler a palavra e cria um ciclo de culpa que te faz evitar a presença de Deus. E quando você evita Deus, evita o único que pode te libertar. Mas há uma verdade que o diabo não quer que você ouça. O sangue de Cristo é suficiente para quebrar esse vício. Não importa há quanto tempo você está preso, quantas promessas já fez e quebrou, quantas tentativas frustradas acumulou. A libertação é possível, mas exige arrependimento genuíno, confissão e medidas radicais. Se você quer vencer, não pode tratar a pornografia como um hábito ruim que precisa ser ajustado. Tem que tratá-la como um inimigo mortal que precisa ser destruído. Isso significa cortar o acesso, colocar filtros, pedir ajuda, confessar a alguém maduro na fé e, acima de tudo, se expor à luz de Deus todos os dias. Porque o que está em jogo não é só sua moral, é sua alma. E quem pensa que pode continuar nesse pecado sem consequências, já está a caminho do abismo, mesmo frequentando a igreja toda semana. Esses 3 pecados sexuais, fornicação, adultério e pornografia, não vivem isolados. Eles formam uma espiral mortal, um ciclo que vai sugando a alma, enfraquecendo a fé e apagando lentamente a presença de Deus na vida da pessoa. O inimigo sabe que não precisa destruir um crente de uma vez. Basta fazê-lo escorregar um pouco e depois mais um pouco, até que ele se acostume com o pecado. Tudo geralmente começa com pequenas concessões. Um flerte que parece inocente, uma mensagem fora de hora, um olhar prolongado, uma série ou filme com cenas sensuais que você tolera assistir. Esses pequenos desvios abrem brechas na mente e no coração. O que antes causava desconforto passa a ser aceito. O que antes gerava culpa começa a ser visto como normal. É assim que a fornicação entra. Primeiro como um teste de compatibilidade no namoro, depois como uma prática constante. A pornografia surge como curiosidade e se instala como vício. O adultério nasce como amizade
e cresce como traição. E cada vez que você cede, o pecado te afasta um passo a mais da presença de Deus e te aproxima de uma queda irreversível. O diabo não tem pressa. Ele sabe que um crente que peca hoje, se arrepende amanhã e depois volta a pecar, está sendo cozinhado lentamente. E esse vai e volta destrói a consciência moral. Chega um momento em que o Espírito Santo tenta falar, mas a voz dele é abafada pela sua própria vontade de pecar. A Bíblia descreve isso como consciência cauterizada. É quando o pecado deixa de incomodar. Quando a pessoa já não chora mais diante de Deus, não sente mais vergonha, não teme mais ser pega. É nesse ponto que o perigo se torna extremo, porque o próximo passo é a apostasia, abandonar a fé enquanto ainda se acha crente. E o mais trágico é que, em muitos casos, essa espiral é alimentada dentro da própria igreja. Músicas que despertam sensualidade, roupas provocantes usadas no culto, pregações que nunca confrontam o pecado, líderes que fecham os olhos para não perder membros. O resultado é um ambiente espiritual contaminado, onde o pecado é escondido, mas nunca arrancado pela raiz. E aqui está o alerta mais duro. Deus não se deixa enganar. Ele conhece cada pensamento, cada clique, cada encontro escondido. Ele vê quando você canta, ora, prega ou toca, enquanto carrega sujeira na mente e no coração. E ele não é indiferente. A Bíblia diz claramente: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo é entristecido, a unção diminui, o discernimento desaparece e até as orações parecem não passar do teto. O pecado sexual é como um vazamento constante. Você pode encher o reservatório da sua vida espiritual todos os domingos, mas durante a semana ele se esvazia até restar apenas aparência de fé. E aqui está a realidade. Não há como manter comunhão com Deus e manter esses pecados ao mesmo tempo. Eles não convivem. Ou você mata o pecado, ou o pecado mata você. Essa espiral não termina sozinha. O vício não desaparece por acaso. A tentação não se torna mais fraca com o tempo. A única forma de romper é pela quebra radical, arrependimento profundo, corte total das fontes de tentação, restauração de hábitos de santidade e exposição contínua à palavra. Porque no fim, a luta contra esses pecados não é apenas contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais que querem te arrastar para longe de Deus. E se você acha que consegue lutar sozinho, já está enganado. Essa é uma batalha que se vence na luz, com a armadura completa de Deus e com o coração rendido totalmente a Ele. Quando alguém insiste nesses pecados sexuais, mesmo depois de ouvir a verdade, a Bíblia mostra um processo silencioso, mas terrivelmente perigoso. O Espírito Santo começa a se afastar. Não é que ele desapareça de repente, é que o seu coração vai ficando cada vez mais duro e a presença dele cada vez mais distante. No início, o Espírito Santo fala claramente. A consciência acusa, o arrependimento é imediato e há um peso no coração. Mas, com o tempo, a pessoa vai aprendendo a calar essa voz. Ignora a dor, justifica o erro, se compara com outros pecadores e pensa: tem gente pior que eu. E então, algo terrível acontece. Deus, em sua justiça, pode permitir que a pessoa colha as consequências do próprio pecado. Em Romanos 1, está escrito que ele os entregou às paixões vergonhosas. Isso significa que, em vez de impedir a queda, ele permite que a pessoa siga seu caminho, não como aprovação, mas como juízo. E o juízo começa ainda nesta vida. O casamento começa a se desfazer. A mente se enche de pensamentos impuros constantemente. A alegria da salvação desaparece. A vida espiritual entra em colapso. A pessoa até continua na igreja, mas o brilho nos olhos some. O louvor parece mecânico, a oração vira repetição sem vida. Quantos músicos, pregadores, líderes e membros vivem assim? Por fora, uma imagem impecável. Por dentro, um campo de batalha perdido. A vida espiritual deles é como uma casa linda por fora, mas com o alicerce apodrecendo. Só uma questão de tempo até desabar.
E há um ponto onde o perigo se torna extremo, quando a pessoa começa a usar o próprio ministério como escudo para o pecado. Ela pensa: se Deus não me tirou do púlpito, é porque Ele está comigo. Mas a palavra é clara. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele pode continuar usando alguém, não como sinal de aprovação, mas para cumprir um propósito, mesmo que depois julgue severamente aquela vida. Lembre-se de Sansão. Ele continuou vencendo batalhas, mesmo em desobediência, até que um dia percebeu que o Senhor já não estava mais com ele. E esse é o momento mais trágico para qualquer crente: perder a presença de Deus e nem perceber. Deus não brinca com o pecado. Ele é paciente, longânimo, cheio de misericórdia, mas não é complacente. O pecado sexual entristece o Espírito Santo de um jeito profundo, porque profana o próprio corpo, que é templo dele. E quando o templo é profanado repetidamente, chega a hora em que Deus purifica de forma dolorosa, ou remove quem insiste em não se arrepender. Por isso, não espere o juízo chegar para decidir mudar. Não use a graça como desculpa para continuar no erro. Hoje ainda há tempo para arrependimento. Hoje ainda há chance de restauração. Mas amanhã, pode ser que o silêncio de Deus seja a resposta final. Se você chegou até aqui, é porque sabe que Deus está falando com você. Não é coincidência, não é apenas um vídeo na internet. É um alerta. É um chamado urgente para abandonar o pecado antes que ele destrua tudo o que Deus já construiu na sua vida. O pecado sexual não é apenas uma fraqueza. É uma porta aberta para a escravidão espiritual. Cada vez que você cede, está entregando mais espaço ao inimigo e menos espaço para o Espírito Santo agir. O diabo não tem pressa. Ele sabe esperar. Ele vai minando sua resistência, pouco a pouco, até que você se acostume com as correntes e ache que elas fazem parte da sua vida. Mas não precisam fazer. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Essa liberdade não é teórica, é real. É possível viver limpo, puro, com a mente e o corpo consagrados a Deus. O problema é que muitos preferem lutar sozinhos e acabam caindo repetidamente porque têm vergonha de pedir ajuda, medo de serem expostos. A verdade é, o pecado sexual prospera no segredo. Enquanto você esconde, ele cresce, mas quando você expõe à luz, ele perde força. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. O arrependimento verdadeiro não é apenas sentir remorso, é cortar o pecado pela raiz, mesmo que doa, mesmo que custe amizades, relacionamentos ou hábitos que você gosta. E aqui está a parte mais séria. A Bíblia é clara em 1 Coríntios 6. Os que praticam a imoralidade sexual não herdarão o reino de Deus. Não importa se você canta no louvor, prega, evangeliza ou ora muito. Se vive preso a esse pecado, sem arrependimento, está trilhando o caminho da perdição. Mas hoje pode ser o ponto de virada. Você pode se humilhar diante de Deus agora. Pedir que Ele quebre as correntes, que Ele restaure a sua mente e o seu coração. Não é sobre tentar mais uma vez com a sua força. É sobre entregar de vez e deixar que o Espírito Santo opere aquilo que você não consegue. Não espere que a queda seja pública para mudar. Não espere perder sua família, seu ministério, sua paz. O pecado sexual é cruel. Ele promete prazer rápido, mas cobra um preço eterno. E quando o Espírito Santo fala, a decisão é sua. Ou você mata o pecado ou ele mata você.